Queridos, a paz do Senhor, Pastor Matheus Barbieri aqui, e este é o momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você um texto magnífico das Sagradas Escrituras, Mateus capítulo de número 8, verso de número 14 e 15, que nos diz assim: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou-se e serviu. Uau! Pedro, acompanhando Jesus como um discípulo, aquele que segue, ele viu Jesus realizar muitos milagres, viu Jesus curar muitas pessoas, viu Jesus demonstrar o seu poder sobre enfermidade, sobre natureza e tantas outras áreas a qual o nosso Jesus pode operar. Versos anterior, o acontecimento que precede este texto que nós lemos aqui, fala que Jesus tinha libertado um endemoniado numa sinagoga. Olha só, dentro de uma sinagoga, um endemoniado, e Jesus ali manifesta o seu poder. Só que o que me chama a atenção é que após isso, após ver isso, Pedro faz um convite para Jesus. E o convite é: Jesus, vamos lá na minha casa? Passa lá em casa. Então Jesus vai atender o convite de Pedro e vai em direção à casa de Pedro. A primeira verdade que eu quero compartilhar para você aqui é que Pedro tinha acesso à casa de Jesus. E Jesus também tinha acesso à casa de Pedro. Nós precisamos não apenas acessar a casa de Deus, mas precisamos permitir que Ele acesse a nossa casa. Não é sobre apenas frequentar um culto, ir à igreja, ir num estabelecimento religioso. Não. O Senhor Jesus quer mais do que isso. Ele quer também ter acesso à nossa casa, ter acesso à nossa particularidade. Ele quer acessar a nossa vida por inteiro. Então permita que o Senhor Jesus acesse a tua casa, acesse a tua família, acesse todas as áreas, todos os cômodos. Convide Ele para sua casa. Bom, quando Jesus chega lá, a Bíblia diz que Jesus viu a sogra dele. Jesus viu a sua sogra, e a sua sogra estava acamada com uma febre que deixou ela caída. Jesus viu. Então entenda que Jesus vê a nossa dor, Jesus vê o que nós estamos passando, Ele vê o teu cenário, Ele sabe quanto tempo tem durado essa situação, Ele sabe o quanto isso tem machucado em você, Ele sabe o quanto isso tem te atormentado, o quanto isso tem tirado o teu sono. Ele sabe, Ele vê, Ele conhece e Ele sabe. E quando Ele vê, algumas pessoas viraram para Jesus, porque o outro evangelista, Lucas também, Dr. Lucas, ele também narra essa história. Ele diz que aqueles homens que ali estavam disseram: faça alguma coisa por ela. Olha que sentimento, gente. Sentimento de inconformado. Eles estavam inconformados com a situação daquela mulher. Eles não se deram por satisfeitos. Não era comum ver alguém que estava de pé, servindo, fazendo, agora deitado, com febre, caído. Então eles disseram: faça alguma coisa por ela. Nós precisamos ter este mesmo sentimento e não nos acomodar em ver alguém que um dia esteve de pé fazendo, agora caído, impossibilitado. Nós precisamos ter um sentimento de inconformado. Você conhece alguém que um dia estava de pé? Deixa eu fazer uma analogia aqui. Alguém que um dia cantava, alguém que um dia pregava, alguém que um dia servia com você, era um obreiro, era um voluntário, mas hoje está caído. Qual é o seu sentimento? Precisamos ter esse sentimento de alguém inconformado em dizer: faça alguma coisa por ele, Jesus. Isso é um coração de um intercessor, dizendo: faça alguma coisa por ele, levanta ele de novo, levanta ela novamente. Que o Senhor Jesus te visite nesta hora e traga ao seu coração esse sentimento de inconformado em interceder por aqueles que um dia esteve de pé, mas hoje se encontram caídos. Aí a Bíblia diz que Jesus tocou nela. E quando Jesus tocou, porque quando Jesus toca, alguma coisa acontece. Quando Jesus toca, as coisas mudam. Quando Jesus toca, algo acontece. E quando Jesus tocou nela, a febre foi embora. Uau! Jesus tocou, e quando ele toca no ambiente da dor, ele toca
na vida dela, Jesus toca e a febre vai embora. Eu quero declarar essa palavra para o seu coração. Jesus vai tocar no ambiente da sua dor. Jesus vai tocar no cenário que talvez está paralisado na tua casa, na tua vida, em alguma área da tua vida. Quem sabe a finança, quem sabe a área espiritual, ministerial, profissional, não sei. Mas eu sei que quando Jesus tocar aí, as coisas irão mudar. As coisas irão mudar. E Jesus toca e a febre foi embora. Sabe o que era febre na vida da sogra de Pedro? É o que paralisou ela, o que derrubou ela. Então aquilo que impediu dela estar de pé servindo era febre. E foi isso que Jesus tocou, repreendeu, retirou. Jesus então tira da vida dela o que impedia ela de estar de pé novamente para servir. Jesus arranca da vida dela aquilo que derrubou ela, aquilo que foi o pilar da queda dela. Jesus arranca. Eu quero dizer que Jesus vai arrancar tudo aquilo que compromete a tua caminhada, tudo aquilo que te impede de estar de pé servindo. Eu não sei o que é, eu não sei qual hábito, eu não sei qual a circunstância, qual o cenário que você esteja vendo agora, assistindo essa palavra, mas eu sei que Jesus é poderoso para arrancar isso que te paralisou, para arrancar isso que tem tentado te derrubar. Ele vai tocar, e quando ele tocar, ele vai arrancar isso que te paralisa. E aí, a Bíblia diz que quando a febre foi embora, ela se levantou e começou a servir eles. Ela voltou a fazer o que ela fazia antes, porque Jesus arrancou o que paralisava ela. Ela voltou a fazer o que fazia antes, servir. Talvez eu esteja falando para alguém agora que um dia cantou, mas deixou de cantar por alguma situação. Um dia pregou, mas parou de pregar por alguma situação. Um dia você serviu em um conjunto, em um departamento, em uma igreja local, mas hoje você se encontra parado, afastado, caído, não canta mais, não prega mais, não serve mais no reino de Deus, não congrega mais. Mas eu estou aqui com uma palavra de Deus para o seu coração. Você precisa voltar a servir. Você precisa voltar a cantar, você precisa voltar a pregar, você precisa voltar a ser um voluntário, você precisa voltar a congregar, você precisa voltar a Jesus, você precisa se levantar novamente. E que esta palavra sirva de uma motivação, de um incentivo da parte de Deus, para que você levante desse cenário, levante dessa situação e volte a servir. E volte a servir. Tudo isso só aconteceu, sabe por quê? Porque Pedro convidou Jesus para passar na casa dele. Convide Jesus para a tua casa. Convide Jesus para o teu casamento. Convide Jesus para o seu trabalho, para o seu lar. Convide ele. E aí sabe o que aconteceu quando ele convidou Jesus para acessar a casa dele? Pedro viu Jesus não apenas fazendo a sinagoga, que era uma espécie de templo, espaço religioso, mas Pedro viu Jesus fazendo a casa dele. Chegou o tempo de você ver não só Jesus fazendo o templo, operar no templo, mas operar na tua casa, operar na tua família. Para isso, você precisa convidar Jesus para acessar a tua casa. Existem casas que Jesus não está. Lembra de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. Significa dizer que nem todos abriram a porta para Jesus entrar, mas que você, nesta hora, dê acesso para Jesus entrar na tua casa e fazer a vontade dele. Afinal, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Essa foi a reflexão da palavra de Deus para a sua vida deste momento. Marque alguém aqui, envie esse vídeo para alguém. Alguém precisa assistir o que Deus falou aqui com você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.